E faz muito tempo que eu não ministro aqui na igreja, e para mim parece a primeira vez que estou ministrando. Porém, já tenho ministrado em alguns outros lugares, com muita facilidade, mas parece que pregar no exército de Deus é algo tremendo. Parece que trava tudo, parece que nada vai sair. Mas eu tenho certeza que nesta noite você vai ser impactado pela mensagem, pela palavra do Senhor. O que vai impactar você nesta noite, querido, não será a minha palavra, será a palavra do Senhor. Amém? A nossa caminhada no Evangelho tem sido muito árdua, não é fácil. São muitas as lutas, são muitas as dificuldades que enfrentamos, mas graças a Deus, continuamos e permanecemos na presença de Deus, mesmo em meio às circunstâncias. Amém? As circunstâncias elas vêm, mas nós continuamos. Embora nem muitas pessoas suportam as circunstâncias, às vezes a circunstância provoca o desequilíbrio emocional, provoca o desequilíbrio espiritual. Algumas pessoas não conseguem permanecer em pé, não conseguem permanecer glorificando a Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai renovar os dias de hoje como de antigamente. Quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, no início de tudo, é muito gostoso, é maravilhoso, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, recebemos os dons de língua, isso é maravilhoso, querido. E parece que vai passando os tempos e tudo isso vai dando tchau, tudo isso vai dando adeus. E você olha para aquela pessoa que sapateava, que falava em línguas estranhas, que profetizava, que revelava, que dava lugar para Deus aqui da terra e que visitava o céu, hoje já não faz mais isso. E às vezes ficamos perguntando por quê? Há uma interrogativa, há uma pergunta, por quê? Eu quero ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, e versículo 37. Lucas 9, 37. Está escrito assim: E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho, e eis que um espírito o toma, e de repente clama e o despedaça até espumar, e só larga depois de ter o quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estareis ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou ao seu pai. Amém? Pode sentar, queridos. O que me chama a atenção, querido, nessa passagem
é que Jesus e os seus discípulos, eles estavam orando, eles estavam buscando mais de Deus, porque eles estavam no monte, e geralmente quem sobe ao monte não é para ficar com brincadeira. Quem vai ao monte tem um propósito, e eles subiram ao monte porque eles tinham um propósito. Aqui não diz qual era o propósito, mas diz que eles estavam no monte, e quando eles desceram do monte, havia uma grande multidão. E o mais interessante é que no meio da multidão, alguém está desesperado. Alguém começa a gritar no meio da multidão, porque o desespero era muito grande. Aquele homem estava passando por uma situação muito difícil dentro do seu lar, na sua vida. Ele tinha alguém da sua família que estava com problema, e esse era o seu filho. E o pai que tem amor pelo seu filho, ele não aceita ver a situação que o filho está passando sem agir, sem fazer alguma coisa. Todos nós agimos assim. Quando um dos nossos filhos está doente, nós ficamos preocupadíssimos. Procuramos alguns remédios para atenuar a situação de enfermidade. Procuramos hospitais para saber o que é que está acontecendo, para ver se o médico vai diagnosticar alguma coisa. Porque não queremos ver os nossos familiares passando por uma situação difícil. Isso traz incômodo, isso traz uma perturbação. Esse pai estava desesperado, porque ele identificou que o que o filho dele tinha não era uma enfermidade qualquer, que o médico poderia receitar a ele algum remédio e ele daria ao filho dele e estaria curado. A situação daquele menino era espiritual. E o mais interessante, que o pai começa a olhar para o filho e ele começa a ver além mais do que o filho dele. Ele está vendo agora um demônio atuando na vida do filho dele. Por que ele vê um demônio? Porque quando ele chega gritando no meio da multidão, pedindo para que Jesus olhe para o filho dele, ele diz assim: porque o demônio, ora, joga ele no fogo, joga ele por terra, até ficar quebrantado. O pai identificou o que estava sobre a vida do filho. E o desespero é muito grande. Os primeiros que ele procura são aqueles que têm relacionamento com o Senhor Jesus. E eu lhe pergunto: você tem relacionamento com o Senhor Jesus? Você é um discípulo do Senhor Jesus? Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Agora imagine alguém chegando desesperado e pedindo ali um socorro, dizendo: irmão, irmã, o meu filho está com uma enfermidade, você pode orar? Ele não está pedindo isso simplesmente para ouvir os seus lábios movimentando e ouvir o áudio da sua voz. Ele está pedindo isso porque ele quer resultado. E se ele pediu, é porque ele sabe que aquele que você serve é poderoso para manifestar um grande milagre. Senão ele não teria se aproximado daqueles discípulos. Na mente dele, eu acredito que ele pensou isso. Se eles são discípulos de Jesus, então também são igual a ele. Se são discípulos de Jesus, também têm a mesma autoridade, têm a mesma unção. Então vou levar o meu filho até eles, e com certeza eles vão orar e o demônio vai sair. Aí vem a decepção. Haviam ali 12. Alguém dos 12 orou, e o demônio continuou. Por quê? Porque ele chega diante de Jesus e diz:
Eu levei ele para os seus discípulos e eles oraram e nada aconteceu. Precisamos ser discípulos de Jesus, que quando oramos, o céu se abre e o milagre acontece. Alguém tem que olhar para cada um de nós e ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Ninguém pode olhar para mim, para você e nos igualar aos do mundo. Nós estamos no lugar aonde viemos para adorar, para reverenciar ao Senhor, mas nem todo mundo tem essa mesma mentalidade, nem todo mundo pensa assim. Algumas pessoas entram por essas portas, algumas que não conhecem o Evangelho entram desesperadas, porque está com uma situação de embaraço dentro do lar, está com a vida conjugal embaraçada, ou alguma coisa aconteceu e ele sabe que se entrar por essas portas, vai ter alguém que vai interceder, que vai orar, porque a notícia que anda por aí é que o povo que serve ao Deus Altíssimo, quando ora, o milagre acontece. É por isso que eles entram por aí, porque aqui acontece milagre. É por isso que o Pai procurou os discípulos. Por quê? Porque o comentário estava rodando por aquele lugar. As pessoas estavam dizendo acerca dos milagres. Tem um tal Jesus passando por aí, e quando ele passa, milagre acontece. Paralítico anda, cego enxerga. Milagre está acontecendo. E ele não anda sozinho não, tem um rebanho de pessoas com ele, que também estão aprendendo a operar maravilhas e milagres, através das orações, através da imposição. Então vamos até ele. Por quê? Porque precisamos de alguma coisa sobrenatural, precisamos de um milagre. Um dia desses eu fui orar por uma pessoa, aqui dentro de mim, o meu maior desejo era que no primeiro momento daquela oração, aquele deficiente que estava ali recebesse um milagre, levantasse da cadeira de roda e saísse andando. Eu disse assim no meu pensamento com Deus, eu falei: meu Deus, tem tantas histórias na Bíblia de milagres que o Senhor realizou, e a Bíblia diz que o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo. Então, se o Senhor é o mesmo, manifesta um milagre hoje aqui neste lugar. Faça esse homem receber a cura. Ele não era assim, mas ficou, e eu não aceito essa enfermidade sobre a vida dele. Esse era o meu desejo, mas eu não sabia se era o desejo de Deus ou não, porque não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Deus está assistindo cada andar que nós damos, cada passe de cada um. Deus está assistindo, está acompanhando. No momento em que nós entramos nesse lugar para adorar, quando pega um microfone para entoar um louvor ao Senhor, Ele está lá na janela da eternidade, tentando ouvir o louvor e a adoração de alguns crentes. E de repente, no meio de 30, ele consegue ouvir um louvor que está tocando o coração dele. E o interessante é que de repente o louvor não está saindo da boca daquele que fez curso, que fez faculdade de música, não. Está saindo da boca de um senhor de não sei quantas idades, e de repente ele está ali, está gagarejando, mas está cantando com o coração. Ele está cantando e tocando o coração de Deus. Para tocar o coração de Deus, eu aprendi que não é preciso uma bela voz, não é preciso cursar uma faculdade. Para anunciar o Evangelho, eu aprendi que eu não preciso cursar teologia. Ela vai me ajudar, vai me favorecer, mas para mim pregar o Evangelho eu preciso ser corajoso.
preciso ter vontade. Mas hoje em dia pregar o evangelho é uma coisa muito difícil. Não é todo mundo que está disposto a ouvir. Desde aqueles tempos até os dias de hoje, e piorou mais ainda, porque tem pessoas dentro da igreja que muitas das vezes nem esses que conhecem a verdade querem ouvi-la. Se a palavra do Senhor se estende por um pouquinho só de tempo, as pessoas ficam com faniquitos, ficam agoniadas. Querido, precisamos saber o que nós queremos de fato. Eu não posso simplesmente passar mais um ano profetizando como profetizei em 2009. Eu disse na virada de 2008 para 2009, eu dizia assim: 2009 vai ser o ano da grande conquista, vai ser o ano da grande colheita. Mas aí eu não sei que tipo de profecia foi essa, porque quando virou de 2008 para 2009, parece que as colheitas foram só de coisas ruins. Falei, meu Deus, eu virei o ano com tanta fé, profetizando tanto, e de repente vem essa afronta, vem essa guerra, vem essa situação, mas eu vou resistir mais um pouquinho. E para injuriar mais o diabo, sabe o que eu fiz, querido? Eu tinha um gol todo irregular, todo, sabe, de qualquer jeito. Tinha hora que eu tinha que colocar a cabeça para o lado de fora por causa da fumaça que não saía pelo escapamento, saía dentro do carro. Aí alguém que andava dentro do carro comigo falava assim: está saindo fumaça. Eu falei, é um furinho que tem aí na frente, sai e entra por aqui. Eu prestava serviço para uma empresa e o patrão aceitou o carro. O japonês, ele aceitou o carro, mesmo sendo um carro velhinho. Ele aceitou, mas eu falei para ele, daqui a um tempo eu mando pintar, deixo bonitinho e fica tranquilo. Eu mandei pintar o carro ficou a coisa mais linda, pintadinho. Mas ele tinha um problema. Aonde eu chegava comigo uma grande nuvem de fumaça. Quando eu ia nos clientes, sabe o que eu fazia? Tinha que carregar 2 CPUs, 2 computadores. Eu tinha vergonha de parar perto dos lugares. Eu deixava o carro um pouco distante, pegava o que tinha que pegar, pegava as ferramentas, a mochila, pegava os micros, e a pessoa perguntava para mim assim: você trouxe isso de condução? Não, eu trouxe de carro, mas não sabia que tinha estacionamento, deixei ele embaixo. Vergonha. Aí depois veio um Fiat Uno. Aí eu passei o Gol para frente. A pessoa que comprou ele é cupim de carro. O carro já está todo detonado. Peguei o Fiat. Falei, pelo menos é um carro que não está... Onde eu vou, a nuvem de fumaça não vai junto. Mas de contrapartida, quando eu pegava as ladeiras, ele parecia uma moto empinada assim, ó. Aí eu tinha que parar o carro e às vezes voltava para pegar no embalo, para subir. Eu me revoltei. Eu falei, não é possível. Eu sou filho do Altíssimo. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou filho do rei, não do rei, mas do rei dos reis. Espera aí. Eu não aceito isso, minha esposa é testemunha dessas minhas palavras. Eu comecei a dizer assim: esse carro não foi Deus que me deu, porque Deus não dá tranqueira para ninguém. Foi o diabo que largou isso por aí, e eu fui lá igual um trouxa e peguei. E agora estou dizendo que foi Deus que me deu, e o diabo está gostando disso. Por quê? O diabo está gostando disso porque ele está apontando, dizendo assim: olha lá, o que o Deus dele dá para ele, dá lixo, dá tranqueira.
E eu continuei firme no que eu estava falando. Eu disse, esse carro, mas eu não largava o carro, né? Porque todo dia eu estava saindo com ele. Precisava. Falei isso num dia. Aí quando foi na madrugada, foi às 4:30 da manhã, o diabo mandou lá os servos dele buscar o carro. Aí a Roseli foi a primeira que acordou. Falou assim, cadê seu carro? Eu tenho uma câmera que eu colocava filmando ele, para ver quem é que mexia no carro. Aí quando ela falou o carro, eu abri o olho assim, olhei assim, aí despertei na hora. Olhei no monitorzinho, falei, caramba, pegaram o carro. Aí eu fui correndo, pus uma calça, pus sapato, saí, eu tinha que trabalhar. Eu dei uma volta aqui nesse lugar aqui, para ver se eu não achava esse carro parado em algum lugar. Andei e não achei o carro. Fiquei revoltado. A mesma hora eu disse que o carro era do diabo. E ao mesmo tempo eu estava revoltado porque levaram o carro. Eu tinha que dar graças a Deus, que pelo menos eu não tive que enviar para sucata. Senão eu tinha que pagar para alguém retirar aquele carro, recolher. E o diabo fez isso de graça, foi lá e mandou pegar de volta. Pega de volta o carro que eu dei para ele, ingrato. Aí passou esse dia, passou mais um outro dia. Eu falei, não posso ficar sem carro, porque eu preciso de carro para trabalhar, senão eu vou perder o emprego. Ele dá muita preferência para quem tem carro. E sem carro vai ficar meio complicado. E o carro também está ajudando, trabalha junto comigo. Ele ganha também por isso. Aí tinha um rapaz, aí apareceu um rapaz lá, vizinho meu, lá perto de casa, e falou assim que queria passar o carro dele. Eu falei assim, ah é? Mas e aí, como é que a gente faz? Ah, transfere para o seu nome. Eu só paguei 3 mensalidades. Eu falei, mas eu não tenho como te dar as 3 de uma vez. Não tem problema, eu facilito para você. Eu falei, então tá bom. Se é assim, deixa eu conversar com a minha esposa e eu volto com a resposta. Aí eu fui lá, conversei com a Roseli, eu falei, ei Roseli, sei, sabe, vai ter dinheiro para pagar isso? Vai dar para pagar? Não sei o que, tal, e falou. E enfim, aprovou. Entramos em acordo, eu fui lá e fechei negócio com ele. E fiquei todo vaidoso com aquele carro, né? Poxa, agora eu estou dirigindo um carro. Fui lá para a casa do meu sogro, né? Fomos degustar o carro por dentro. Passou uns 4 meses. O inferno se levantou. Quase arrumei uma grande confusão por causa desse carro. Eu queria passar o carro para o meu nome, não conseguia. Porque meu nome estava em débito. E não tinha como passar o carro para o nome. Agora eu fiquei sem carro, porque eu não posso ter um carro no meu nome. E se não posso ter no meu nome, não pode ter no nome da minha esposa. Somos casados. E agora? E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar esses carros picareta de novo. Porque é só carro picareta que fica na mão de gente que não tem um nome limpo. Como era o meu caso. Entreguei nas mãos de Deus. Aí tinha um casamento e nós precisávamos comprar roupa para ir para esse casamento. Aí fui com a minha esposa. Eu estava sem dinheiro, não tinha recebido ainda. Ela que ia comprar lá, fomos comprar. Chegou lá e o cara ofereceu um cinto, ofereceu um sapato, ofereceu meia, ofereceu um monte de coisa. Aí aquela risadinha meio assim, sabe, irmão? Não, nós só queremos só o terno. Ah, eu tenho um aqui bonito. Aí trouxe um. Ah, quanto que é esse terno aí? Ah, isso aqui é 200 e alguma coisa. E o de 100, está onde? O de 99? Não, eu quero o de 99. Não, pega esse aí. A gente faz um crediário. Aí foi tentar fazer no nome dela. E como ela estava acertando algumas pendências, não deu certo. Aí eu fiquei murcho. Falei, meu Deus, que dificuldade.
Eu tomei uma atitude, mas essa atitude minha, para onde me trouxe? Agora eu estou capenga, estou sem os carros, estou a pé. Num dia fomos para uma festa, antes de chegar em casa, caiu aquele toró. Entramos na casa das pessoas que nem conhecíamos, para se esconder, porque eu estava com a menina quente. E a Roseli começou a xingar. Xingar assim, no bom sentido, né, irmão? Dizer assim, esses ladrão, tinha que roubar o carro agora. Esses nóia. Falei, não, mas Deus vai prover. Deus vai honrar. Eu creio. Creio que Deus vai honrar. Aí fomos lá na loja. Aí tentou aprovar no dela, não conseguiu aprovar. E ele veio pro meu lado. Eu consegui transferir a dívida do carro. Como é que eu vou conseguir um cartão de crédito? Quase eu disse para ele assim, não, no meu nome não nem adianta que eu estou devendo. Tem que acertar primeiro, aí. Mas eu fiquei quieto, porque ainda não tinha nem devolvido o carro. Eu ia devolver ainda. Aí tudo bem. Dá o seu CPF. Olhei para a Roseli. Aí eu comecei a falar o número do CPF. 128, 979, 058, 24. Virei de costa para ele, foi assim? Virei de costa, fiquei olhando para a Roseli. Não queria nem ouvir o não. Foi aprovado. Virei para ela e ele está lá. Aí daqui a pouco ele olha para mim. Foi aprovado. Aí veio o sorriso, eu estava tão, meio assim, cabisbaixo, daqui a pouco. Como é que é? Foi aprovado. Foi aprovado? Ah, que bom. Então pode ver o sapato, o cinto. E aí já... Está fazendo quantas vezes? Tantas, então vai embora. Aí já veio logo no pensamento, eu falei, meu Deus, em tão pouco tempo eu não consegui transferir a dívida daquele carro para o meu nome, e de repente agora um cartão de crédito é liberado para mim. Ah, peraí, eu vou numa agência. Estou sentindo que o negócio está bom para o meu lado. Aí fui na agência, cheguei na agência, aí olhei para um carro, olhei para outro. Quanto que é esse carro aqui? Tanto. Muito. Quanto que é esse aqui? Tanto. Quanto que em 36 fica quanto? Para mim, fica tanto. Esse para mim não dá não. E esse aqui? Tanto. Eu gostei desse. Se eu der 3 mil de entrada, não sei de onde eu ia tirar. Mas eu estava tentando lançar uma semente ali profética. Der 3 mil de entrada, fica quanto? Fica tanto. Eu falei, pode fazer aí. Pode fazer que é esse. E dentro de mim eu falando, meu Deus, onde é que eu vou arrumar 3 mil reais? Sem um centavo no bolso, não é verdade? Sem dinheiro no bolso. Falei, onde eu vou arrumar? Comecei a pensar num monte de amigos. Pensei no Hugo, pensei no pastor. Falei, vou. Falei, meu Deus, mas... Aí comecei a fazer comentário com a Roseli. Ela falou, então... Ela tinha saído do emprego, ainda não tinha recebido o acerto. Ela falou assim, olha, até dia tal eu acho que dá para dar isso daí. Falei, dá, mas dá para mim, mas tem que ver se ele vai esperar. Mas era muito tempo. Aí eu falei com a minha mãe falou, fala com a sua avó. Aí eu falei com a minha avó falou, fala com a sua tia. Me revoltei, não falei mais nada. Falei, Deus vai prover isso. Aí a minha mãe falou assim, eu vou te emprestar, mas você vai me devolver isso? Eu falei, claro que vou. Quando não sei, mas eu vou. Então, falou que ia tirar, tal, fui com ela, tirou e me passou. Aí eu falei para ele, eu fui lá conversar com ele, e falei para ele assim, olha, não tinha nem sabia se iam aprovar a ficha ainda, né? Porque tinham mandado, não tinham nem dado ainda confirmação se tinham autorizado. Mas mesmo assim eu estava na fé, fui lá já certo que o carro já tinha sido aprovado e tudo, que era meu já e acabou. Aí eu falei para ele assim, dá para fazer,
tem como arrumar um esquema assim, de repente eu dou um cheque para você aí, para alguns dias. Aí veio o pensamento, mas aonde eu vou arrumar um cheque? Que dificuldade. Pensei. Aí ele falou, vamos fazer o seguinte, você pode me dar quanto agora? R$1.000. Eu te faço 2 promissórias. E você paga em 2 vezes para mim. 2 promissórias de quanto? 500. Eu falei, mas são 3. Não, mas você me dá 2.000 agora, não dá para dar 2.000? Aí eu olhei para a Roseli e falei, só que até dá, mas tem que esperar, porque ela vai receber ainda dia tal, dá para esperar? Não, tudo bem então, fechou. Vamos aguardar a aprovação agora da financeira. E eu estou lá esperando a aprovação, ligaram lá para a firma, consultaram o histórico. A agência não me ligava para avisar se tinha ou não. Passei o dia todo sem receber uma ligação da agência. Quando cheguei na firma, a irmã que trabalha lá com a gente, a Madalena, ela falou assim para mim, irmão, ligaram aí da BV para você, perguntando se você trabalha aqui. Aí eu confirmei tudo. Eu falei, e aí? E aí falou que está aprovado, você já pode ir lá buscar o carro. Irmão, eu fiquei assim, sabe, irmão? Eufórico, eu fiquei muito contente. Por quê? Porque agora eu vou pegar um carro e esse carro vai sair no meu nome e não vai ter ninguém me ameaçando de morte por situações pequenas. Aí quando eu fui, não no mesmo dia, mas no outro dia, fui lá buscar o carro, levei o dinheiro, saí com o carro e cheguei, sabe, com o carro, todo metidão em casa. A esposa olhou, ficou contente e o carro está aí, pagando todas certinho. E sabe o que eu vejo, querido? É que Deus, Ele é tão fiel, querido. Muitas das vezes não por causa de uma íntegra fidelidade nossa, mas porque Ele é integramente fiel. Eu sendo ou não, Ele age da forma em que Ele quer. Às vezes no meu pensamento é uma coisa, mas no pensamento de Deus é outra, completamente diferente. Aí peguei o carro, estou pagando todas. E o mais interessante é que Deus preparou primeiramente o emprego. Antes de comprar o carro, antes de todas as coisas, preparou o emprego. Eu já tinha profetizado vários empregos. Eu falei, não, essa porta vai abrir para mim, e é ali que eu vou trabalhar. E fui trabalhar, cheguei lá, não gostei do emprego, saí, falei, vou profetizar em outro lugar. Profetizei em outro lugar, deu certo, entrei, não gostei, saí fora. Profetizei em outro lugar, deu certo, entrei. Estava de brincadeira, irmão. Parecia que eu estava ensaiando as profecias, para ver se funcionava mesmo. Por último, profetizei em um que jamais pensei que eu fosse trabalhar. Nem eu mesmo acreditei que eu estava trabalhando lá. Eu olhava para mim assim, rastelando capim. Falei, meu Deus, para lá e para cá, juntando aquele monte de mato, suando, ficando negando debaixo do sol. Falei, não, esse emprego não é para mim não, eu sou profissional em hardware, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou profetizar na área. E comecei a profetizar, comecei a liberar palavras em cima da minha profissão. E aonde eu menos esperava em trabalhar, foi aonde eu entrei, que estou até hoje. Depois de 2 anos que eu havia deixado um currículo lá, a pessoa conversou comigo e falou assim, nós estamos construindo um prédio aqui, e não para agora, mas para frente eu te chamo. Eu nem acreditei nisso, já estava cansado de ir nos empregos, passar por entrevistas e alguém dizer assim, depois a gente te liga, depois a gente retorna. E eu ficava esperando o retorno e nunca vinha o retorno. É Deus. Esqueci de desligar. E de repente, aleluia, isso acontece. Eu tenho certeza que Deus está neste lugar. E eu tenho certeza que tudo que foi
dito aqui nesse momento foi de grande utilidade. Se não foi para um, foi para outros. Eu tenho certeza que isso surte efeito, querido. Porque se eu comecei a agir dessa forma, foi porque eu ouvi muitos pregadores, eu ouvi muitos profetas dizendo essas coisas e elas iam acontecendo. E quando eu ouvi isso, eu comecei, a pegar isso e começar a colocar em prática. Se ele profetizou, aconteceu, então eu vou profetizar e vai acontecer. E por isso que aconteceu. Depois de 2 anos, imagine, querido, o currículo era para estar branquinho, era para estar amarelado. E quando eu sentei naquela mesa com ele, uma cadeira muito chique, porque ele é todo vaidoso, aí ele pegou o currículo assim, colocou na mesa, e quando eu olhei para o currículo, que eu vi a data da entrega, eu falei, meu Deus, 2 anos já fazem isso. Quando ele me ligou, eu fiquei assim, eu falei, é trote. Quando ele falou assim, é o Silvio Santana. Da onde? É do Santana Revisa, que agora é a casa do micro. Ah, sim. Eu falei, aí tem coisa, isso deve ser trote. Pense no pensamento. Amanhã dá para você vir aqui para a gente bater um papo? Eu falei, não, dá para ir sim. Onde que é? Ah, é aqui na Antônio Maria de Laerta, tal, número tal. Nem anotei porque já sabia onde que era. Aí cheguei lá, fui na Santana Revista. Aí fui lá falar com o rapaz, ele falou, não, aqui não está precisando de técnico não. Eu falei que era trote. Aí eu insisti, falei, mas me ligaram daqui. Disse, não é possível. Quem te ligou? Eu falei, Silvio. Ah, é na outra loja. Puxa, aí fui na outra loja, falei com o Silvio, fui contratado para o emprego. O Senhor abençoou de forma grandiosa, porque o que eu cheguei a ganhar nesses 5 empregos anteriores, eu estou ganhando muito mais nesse agora. Agora eu lhe pergunto, Deus não pode fazer isso e muito mais? Será que Deus não pode pegar o teu esposo e tirar ele do lugar onde ele está e colocar no lugar que Deus quer? Será que Deus não pode pegar a esposa, tirar da onde ela está e colocar onde Ele quer? Ou o filho, ou seja lá quem for, e trazer para a presença dEle? Será que Deus não pode? Se Deus não puder fazer isso, nós estamos aqui perdendo tempo, querido. Porque eu creio que Deus pode fazer muito mais. Não importa o tempo que vamos passar na presença dEle orando, clamando, chorando. Eu tenho certeza que cedo ou tarde vai acontecer. Ele vai estar aqui, ela vai estar aqui, todos servindo ao Senhor. Eu falei para minha filha assim, você precisa se envolver com as coisas de Deus. Ah, eu não gosto disso. Adolescente. Roseli vira e mexe conversando com ela, evangelizando, falando. Mas é difícil porque ela está dentro de um lar onde o pessoal acredita em outro segmento. E ela falando, de repente conseguiu trazer ela para participar dos trabalhos na escola. Passou mais uns dias, ela se envolveu com um grupo de discipulado. Passou mais um tempo, teve um encontro de crianças e ela foi. E o mais interessante, foi 2 vezes. Foi por ir no lugar e foi impactada por estar naquele lugar. Ela voltou de lá super contente. E não vê a hora de participar novamente, ela quer mais. A minha mãe, a gente fala de Deus para ela, mas o coraçãozinho ainda é muito duro. Mas acreditamos num Deus todo-poderoso. E eu já vou encerrar. Eu comecei a reivindicar. Eu comecei a liberar palavras, dizendo que ela vai ser serva do Altíssimo, que ela vai servir o Senhor. As músicas que eu ouvia no mundo, ela não gostava. De repente passou a gostar. Daqui a pouco ela está agora só cantando essas musiquinhas de jovem.
E por muito clamar a Deus, agora ela trocou o tempo de ouvir música. Agora ela ouve mais tempo os louvores do que as músicas mundanas. O que eu vejo, querido, é a operação de Deus. O que eu vejo é o evangelho entrando, se apoderando da vida dela. Isso o Senhor vai fazer na vida de muitos aqui. Não só na minha, mas na de muitos aqui. Porque vocês estão aqui, querido, e de repente existem situações dentro do seu lar, na sua casa, que muitas das vezes passamos um pelos outros e não sabemos o que acontece. Cumprimentamos uns aos outros, mas não sabemos o que se passa na casa de um, na casa do outro. Só quem está fazendo um trabalho de discipulado, só quem está consolidando é que sabe. Se de repente você não está sendo consolidado por ninguém, aí ninguém está sabendo de nada do que está acontecendo. De repente é o seu pai, que é um embriagado, que bate na sua mãe, ou a sua mãe, que curte um forrozinho na noitada, não sei. Ou o filho, que é viciado em crack, em cocaína, em maconha, sei lá. Existe algum problema? Existe. Às vezes os problemas na sua vida ou na minha dobram quarteirões. Chega a causar congestionamento. Mas isso não vai durar para a vida toda não, querido. Vai chegar o momento de dar um basta em tudo isso. Vai chegar o momento de dizer: chega, acabou. Porque o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer um milagre. Amém, querido? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar a situação, querido. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, de repente, sei lá, um homem amargurado de espírito, um homem revoltado, porque não encontrou amigos, porque não encontrou alguém que de repente evangelizasse, porque ele era um funcionário do Império Romano, porque ele andava uniformizado com os trajes romanos, por causa da sua função de cobrador de impostos. Mas chegou um dia na vida dele que algo tinha que acontecer. E às vezes esse algo para acontecer, amado, nós precisamos nos humilhar diante de Deus. E o que eu vejo Zaqueu fazendo, amado, é se humilhando diante de um Deus todo-poderoso. Eu duvido, querido, por mais que você seja um crente fervoroso, se você subiria numa figueira brava, onde tinha espinho, que machucava, que feria. Um homem que ainda não tinha se rendido aos pés do Senhor, ouve falar de Jesus, Jesus vai passando por ali, ele ouviu falar, ele correu. A multidão era tanta, não conseguia visualizar Jesus, subiu na figueira, se machucando, se arranhando, só para ver quem era Jesus. De repente eu imagino ele lá em cima da figueira, a multidão, ele nunca viu Jesus, ele estava ali querendo ver quem era Jesus. E de repente ele olha muitos homens lá na frente, muitos discípulos. Será qual deles deve ser Jesus? Eu acho que é aquele que está se destacando mais. Eu acho que é aquele que colocou a mão naquele cego e ele está vendo. É aquele que é Jesus. Sei lá. E de repente Jesus, lá da onde ele está, eu fico imaginando, se a multidão era tanta, como é que Jesus, de longa distância, conseguiu falar com Zaqueu? E o mais impactante, quem falou que o nome daquele homem que estava na figueira era Zaqueu para Jesus? Jesus estava começando a visitar as cidades naquele tempo.
ele grita lá de baixo, dizendo assim: Zaqueu! Zaqueu! Hoje convém eu pousar na sua casa. Desce, Zaqueu! E Zaqueu desce, a multidão ali na frente, querendo ser a primeira a receber, a tomar posse. E de repente, Jesus agora deixa todo mundo que está na frente para trás e vai atender Zaqueu, que é o último. Sabe o que eu vejo? Deus mudando o quadro na vida de Zaqueu. Zaqueu era o último, agora é o primeiro. E Jesus ainda vai dormir na casa dele. Jesus vai fazer o mesmo na minha vida e na sua vida, querido. Se você tem clamado ao Senhor, pedido algo a Ele, Ele vai fazer. Porque eu acredito, querido, que esse 2009 foi um ano de muita luta e muita conquista, sim. Porque eu tive a minha conquista, poucas, mas tive. Em 2010 eu vou ter muito mais, você vai ter muito mais. Aleluia! Você crê nisso? Então vamos ser profetas nessa noite. Então diga assim comigo, querido: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu e a minha casa seremos uma ligação com o céu. Eu e a minha casa, a casa do meu vizinho, seremos do Senhor. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Tem uma situação na Bíblia em que o pai pergunta a um dos filhos, dizendo assim: filho, vai trabalhar na minha vinha? E o filho diz assim para o pai: pai, não dá. Ele se arrepende, volta e diz ao pai: pai, eu vou. O outro filho, ele pergunta: filho, vai trabalhar na minha vinha? Eu vou, pai. Claro que eu vou, pode contar comigo. Pode contar, Hugo, eu vou. Aí Jesus diz assim que ele diz que vai, mas não foi. Sabe o que é mais triste? É o que Jesus vai dizendo na sequência. Ele diz assim: as meretrizes, ou as mulheres da vida de prostituição, os publicanos, entrarão no reino de Deus, e vocês que estão aqui, que são meus filhos, ficarão derradeiros. Você entendeu isso? Compromisso meu e seu não é com o homem, com Deus. Esse é mais um culto. De repente, finalizando aí o final do ano, fazemos uma reflexão de todas as mensagens que ouvimos aqui, se de fato ouvimos, porque tem gente que está na igreja só no corpo e a cabeça está lá fora, está nos problemas, está em diversas situações. Às vezes, de tudo que eu preguei aqui, tem pessoas que nem sequer compreenderam. Sabe por quê? Porque tem um maligno que muitas das vezes trabalha na mente da pessoa para lhe vedar os ouvidos. E tem gente que permite. Tem gente que está tão acostumado, querido, em entrar na igreja e fazer de conta que a palavra de Deus não é nada, não tem tanto poder assim, e ficar de alegre. Mas esse de alegre vai acabar, porque você vai começar a presenciar milagres. Você vai começar a presenciar jovens aqui nessa igreja, querido, sendo usado de forma tão poderosa. Quando você entrar por essas portas aí, antes que o pregador comece a pregar, ou antes que o conjunto comece a louvar,
já vai estar contagiado da glória de Deus sobre este lugar. Aleluia. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, sábado agora, vocês já sabem, nós temos aí a festa dos tabernáculos, que vai ser lá em Osasco. E o pessoal que deu o nome, que vai para a festa dos tabernáculos, que será a unção do bispo, né, do pastor para bispo, não esqueça que você tem que estar aqui 5 horas da tarde, porque o quanto antes chegar lá, melhor é, para você ficar mais confortável naquele lugar, porque vai muitas igrejas, e lá lota muito. Então se você que vai para lá, querido, não se atrase em nome de Jesus, não atrase os outros, chegue no horário, amém? Amém? Vocês vão? Vão mesmo? Ou você é igual aquele filho que diz que vai e não vai? Feche seus olhos, querido, vamos agradecer o Senhor por esse momento. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, eu te glorifico, Senhor, por esse momento aqui na tua presença, onde o Senhor, ó Pai, ministrou ao meu coração, ao coração desses irmãos, ó Pai amado. Meu Deus, eu peço em nome de Jesus, ó Deus, se houver alguma situação de embaraço, alguma situação contrária das trevas, meu Deus, muitas das vezes atuando na mente e no coração de algumas pessoas aqui, nesta noite eu peço em nome de Jesus, ó Pai, lança isso por terra, Pai, e conceda a vitória a cada um desses irmãos. Não permita, ó Deus, que eles saiam daqui frustrados, meu Deus, no dia de hoje, mas que eles saiam daqui nesta noite cheios da tua palavra, cheios da tua unção, meu Deus, tomando posse de tudo aquilo que o Senhor ministrou nesta noite, ó Pai, e que se é verdade, meu Deus, manifeste em cada lar um grande milagre nesses dias, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor?